Eu nasci, né, no país do futebol. Nasci em 82, quando a modalidade do futebol feminino passa por uma proibição de 40 anos. Esse decreto só cai em 83. E eu nasci simplesmente apaixonada por futebol, sem saber de nada disso, sem entender o porquê. Meu pai falava que eu não podia jogar, ou algum tempo depois, ou por muito tempo, só conseguia jogar com meninos, não via meninas jogando futebol. E acho que é toda essa questão cultural, mas que quando você é criança você não percebe muito isso, acaba sendo mais uma brincadeira, mas depois você olha para trás e fala, poxa, eu comecei a jogar na rua com 6 anos e o primeiro time, primeira escolinha com meninas, só de meninas, foi com 12. Então é um período aí que tem um porquê, né? Onde estavam essas meninas, onde estavam essas mulheres. Mas eu acho que as coisas vêm melhorando, é natural que haja um processo mais lento, a modalidade tem menos aí de 40 anos. E óbvio que nesse processo, principalmente quem começou, como eu nessa idade, ou as mulheres que viveram esse período da proibição, sente sim uma grande dificuldade para poder jogar, para poder fazer aquilo que gosta. Muitas têm muito talento e não tiveram oportunidade. Eu acho que o que mais impacta é a falta de oportunidade, porque às vezes você tem muito talento, mas aquilo você não consegue, você não acha um time, você não acha um lugar para ir, as pessoas não te pagam bem por isso, mas é um processo. Hoje a modalidade está aí com quase 40 anos, ainda passando por um processo de desenvolvimento, então as coisas acontecem naturalmente, mas a longo prazo, ou seja, não é porque tem uma dificuldade no começo ou que tem uma dificuldade no processo, faz parte. Alguns vão ter que passar por isso para abrir portas para outros, mas a gente tem que continuar fazendo, senão a gente não consegue evoluir nem abrir as portas que precisa para a modalidade. Se a gente olhar hoje, já estão muito melhor. Lei, Brasil. Mas por quê? Ditadura, lei, a mulher é proibida de fazer vários esportes, né? Por conta de achar que o corpo da mulher era frágil, o corpo da mulher era para maternidade, então futebol, polo aquático, halterofilismo, lutas, muitas modalidades foram proibidas por serem, né, masculinas ou para o homem e não para a mulher, mas com bases biológicas e fisiológicas que está mais do que provado que não faziam o menor sentido. Eu fiquei dos 6 aos 12 jogando na rua com os meninos, jogava só com os meninos, treinava com os meninos num time. Com 12 surge essa escolinha, essa possibilidade de jogar com as meninas, e com 14 anos meu pai procura nos clubes de São Paulo se algum deles tinha futebol feminino. O São Paulo na época tinha um time ali mais forte, toda a base da seleção brasileira, e aí eu passo uma peneira, né, para jogar no Aspirantes do São Paulo. 6 meses depois já sou convidada para jogar na equipe profissional do São Paulo. Então, com 14 anos eu já inicio aí a minha carreira, entre aspas, profissional. Até hoje é uma grande discussão se a modalidade é profissional ou amadora. E aí uma carreira dos 14 aos 30 anos, que é quando eu paro de jogar. A discussão, ela tá na lei, né? A lei diz hoje, a Lei Pelé diz que o atleta só é considerado profissional a partir do momento que ele tem um registro em CLT. E hoje só o Santos, o Sport de Recife, o Vitória de Santo Antão também, de Recife, de Pernambuco, que tem as atletas profissionais nesse regime CLT. Porém, por 16 anos eu tive uma atividade diária de profissional, de manhã e à tarde, então assim, joguei todas as competições que joguei, mas eu não tenho registro em carteira, então você olha para trás e é considerado amador ainda, né? As competições, as principais competições do país, todas são amadoras. No Corinthians eu disputei o Campeonato Paulista de 2001, na Seleção Brasileira eu chego em 2004, a minha última convocação é no final de 2012, disputei 2 Olimpíadas, 2004, 2012, 2 Copas do Mundo, 2007, 2011, Pan-Americano em 2007, Campeonato Sul-Americano, que é a Copa América, em 2006 e em 2010, e torneios aí, né, preparativos que na Coreia, na Suécia, tem no Brasil vários também.
A questão da profissionalização hoje na modalidade é muito importante, mas eu acho que ainda não é o foco principal. A modalidade precisa se desenvolver em outros aspectos ainda. Acredito que, infelizmente, se a gente pensar hoje aqui no Campeonato Paulista, as 16 equipes que participam, nem todas ainda estão preparadas para essa profissionalização, então acho que ela não tem que ser colocada como uma das prioridades a curto prazo, mas é uma prioridade a longo prazo. Talvez daqui uns 4 anos a gente tenha uma primeira divisão aqui no Campeonato Paulista com 8, 10 equipes, onde todas sejam realmente profissionais. Mas é um processo de desenvolvimento que está sendo trabalhado e que não adianta também correr. É importante que as coisas que estão acontecendo positivas aconteçam para que não tenha nenhum tipo de retrocesso. Então, para isso, o trabalho tem que ser feito com bastante calma para que ele fique sólido. Eu acho que hoje é um momento que a gente tem muita demanda, tem muita menina jogando, muita adolescente, muita mulher querendo, porque daí são vários viés. Tem o viés social, tem o viés de participação, tem o viés de prática esportiva e tem o viés de alto rendimento. Mas eu acho que em todas essas etapas a demanda aumentou muito, tem muito mais meninas, mulheres praticando o futebol. A questão do preconceito, acho que conforme os anos vão passando, ela vai diminuindo, né? Você tem um gráfico, né, crescente e vem decrescente, é normal, mas ainda está muito presente na modalidade. Ainda dificulta bastante a vinda de patrocinadores, de investidores, de espaço de mídia, mas eu também acho que essa mudança de cultura ela não acontece do dia para a noite, em nenhuma área, não vai ser essa, infelizmente. Se fosse, que bom, mas eu acho que também não é assim, e não é a questão da mulher no futebol, é uma questão da mulher na sociedade, da mulher no Brasil, da mulher no mundo, mas que somos uma geração que estamos vivendo essa mudança de cultura, mas ela é longa, é uma luta diária e que talvez não seja a minha geração que vai ver as coisas estarem equalizadas, que ainda vai demorar bastante tempo, mas o importante é que esse processo se iniciou e olhando 40 anos para trás, as coisas evoluíram bastante. A grande dificuldade assim nesses 16 anos de carreira era muito em função dessa questão da modalidade não ser profissional, não te dar uma segurança financeira, uma segurança de que o próximo ano você vai estar empregado. Eu comecei a faculdade muito cedo, então principalmente no período que eu fiz a faculdade, foram praticamente aí 5 anos. Todo final de ano eu pensava, repensava, queria às vezes deixar o futebol, achando que aquilo que eu estava fazendo não era um trabalho. Você vê as pessoas, né, na sua sala ali da faculdade, começando a estagiar, começando a trabalhar, e parece que você está ficando para trás. Então acho que no período da faculdade foi uma luta muito grande minha, que aí, ao contrário do começo, que meu pai não queria que eu jogasse, ali eu queria deixar de jogar e eles falavam, não, continua. Em 2007 eu tinha passado no concurso público e teve o chamamento, né, para as pessoas que passaram nesse concurso. E eu me vi numa encruzilhada ali bem grande, porque ou eu assumia o cargo ou eu ia pro Pan-Americano no Rio, e foi meu melhor ano na carreira, acho que foi o melhor ano do futebol feminino no Brasil, então a decisão foi em continuar jogando e muito acertada e não me arrependo de nada, mas acho que essa questão de pensar em parar em jogar, infelizmente muitas jogadoras passam por isso, porque você não tem a certeza se o ano que vem você vai estar empregada, se você vai continuar recebendo o que você estava recebendo no ano, e esse é um trabalho muito forte que a gente precisa fazer para que as jogadoras possam ter essa segurança. Eu acho que qualquer prática esportiva, o futebol, com certeza no Brasil é muito praticado. Você tem a facilidade de uma bola e 50 crianças, 50 meninas, 50 meninos jogarem um dia inteiro. Então, ao longo também da minha carreira, de todas as portas que me abriram, de todas as oportunidades que surgiram, eu não tinha esse sonho de ser atleta, falar se eu quero chegar na seleção brasileira, nada disso. As coisas acabaram acontecendo naturalmente, como também a faculdade que eu fiz com bolsa de estudos. Então assim, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer prática esportiva ela te abre oportunidades de conhecer pessoas. Às vezes mesmo para um menino que acha, eu quero ser o Neymar, às vezes ele vai ser um bom professor de educação física, ele vai ter a oportunidade de fazer uma universidade fora do país, às vezes ele vai jogar numa segunda divisão fora do país, e isso vai te trazer uma condição de ajudar a família. E para as meninas,
sem dúvida nenhuma, a mesma coisa. Então, quando gosta, quando tem um sonho, obviamente, né, você tem que ter planos. Então, se o plano A é ser jogador de futebol, tem que ter o plano B, o C, o D. E nesse sentido, a escola, tá estudando, se formar, independente de qualquer coisa, depois você tem a possibilidade de fazer cursos. Então, eu acho que atrelar as duas coisas aí, o estudo e essa vontade de praticar, seja qual esporte, sempre vai te levar para um caminho legal. Oportunidades vão surgir, e às vezes oportunidades que a gente nem espera, que é onde você vai se identificar um pouco mais.